Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Espero que a semana de todos tenha iniciado muito bem e que a reflexão de hoje possa levar, alguns pensamentos para que ocupe a semana de vocês, né, de alguma forma. Então, ah, quem colocou o nome lá para o trabalho, né, pode se concentrar agora, esse é o momento, né? Lembra de colocar aquela aguinha para fluidificar e vamos lá, vamos para a reflexão. Hoje a reflexão é sobre um tema do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, esse é o capítulo, e o item do qual eu vou falar hoje é o Não vades aos gentios. Então, a passagem do Evangelho é a seguinte: Jesus enviou os seus 12, os apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: Não vades aos gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Isso é lá em Mateus capítulo 10. Então aqui Jesus está dizendo, né, primeiramente, que para os apóstolos, né, para os seus 12, que iam buscar a pregação, que não era para eles irem até os gentios e nem aos samaritanos. Né? A princípio pode ser que a gente pense, né, que, nossa, ele está segregando, né, está deixando de lado alguns grupos, né, por que eles não podem ouvir também a pregação? Então a gente tem que lembrar aí quem são os gentios, quem são os samaritanos, e lembrar também que os apóstolos, né, os 12, eles estavam iniciando, né, na sua pregação. Então, os gentios, naquele período, né, era chamado de gentio, todo aquele que não era judeu, aquele que não acreditava, né, que não seguia a mesma religião. Eles eram considerados pagãos da época. E os samaritanos, eles seguiam uma religião parecida, né, com o judaísmo, mas tinham algumas diferenças sobre, né, a cidade de Jerusalém ser ou não sagrada, né? Então tinha algumas diferenças, eles eram por isso que os que viviam na Samaria, né, os samaritanos, eles eram um pouquinho deixados de lado, eles eram um povo deixado um pouco de lado, tinha algumas rixas com o povo judeu, né, que vivia em Jerusalém. E aí, por que Jesus diz para eles deixarem esses dois grupos de lado e focar nas ovelhas perdidas de Israel? Porque a ideia de Jesus, né, como ele era muito didático, né, muito inteligente, era que não adiantava, né, ir lá discutir com pessoas que pensavam diferente deles naquele momento, né? Tentar explicar a existência de Deus, por exemplo, para quem não acreditava naquele Deus único. Então era mais válido naquele momento para os 12 irem atrás das ovelhas perdidas de Israel. Por quê? Porque eles já pensavam parecido, né, com as ideias que Jesus trazia. Já acreditavam num Deus único, né? E simplesmente, como Jesus disse desde o início, ele não veio destruir a lei. Ele simplesmente veio para lembrar das leis mosaicas, desde o início. Ele não veio contrário, né? Ele, em nenhum momento ele quis contrariar. Ele só quis relembrar e mostrar que muitas vezes as pessoas da época não estavam seguindo, né, os ensinamentos corretamente, né? Estavam transformando e alterando a forma de visualizar, a forma de agir perante os ensinamentos lá das leis mosaicas, né? E aí, quando a gente pensa nisso, né, que a gente traz para nossa vida aqui, realmente uma ideia até filosófica, né? A ideia de que a gente parte sempre
de uma conversa com as pessoas que pensam, né, em coisas parecidas conosco. Não adianta a gente discutir. Por exemplo, hoje eu consigo conversar, né, com pessoas de qualquer religião, né? E é mais fácil a gente conversar com pessoas que são cristãs, independente de qual religião, né? Mas desde que seja cristã. Porque a gente parte do mesmo pressuposto, da existência de um Deus único e da existência de Jesus, né? Como nosso Salvador, como nosso modelo e guia. E aí é muito mais difícil se eu lidasse com os gentios, né, da época de hoje, que são os ateus, que são as pessoas que não acreditam em Deus, que são pessoas que não acreditam ou que seguem outras religiões que não essa religião cristã, né? Então é mais difícil. Então a ideia de Jesus, nesse caso, para facilitar o trabalho para os judeus, para os apóstolos, era justamente para seguir, né, e tentar conversar, tentar trazer de volta as ovelhas perdidas, né, porque eles já pensavam parecido. E aí, é claro que a gente sempre tem que trazer isso, né, para a nossa vida, né, e lembrar, claro, né, antes de a gente continuar, que ele não disse em nenhum momento, nunca, né, vão lá falar com os gentios, nunca vão falar com os samaritanos. Ele disse, não vades aos gentios e aos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas de Israel. Então, ele disse que antes de ir, né, mas que em algum determinado momento a palavra precisava chegar a esses também, né? E aí, trazendo para nosso dia a dia, né, para contemporaneidade, Kardec ele fala justamente na sua reflexão que se segue que o espiritismo precisava seguir o mesmo conselho. A doutrina espírita, né, os espíritas precisavam seguir o mesmo conselho que Jesus deu aos discípulos. Ou seja, não vamos ainda, né? A gente não precisa chegar, não precisamos ser os fanáticos, né? A gente não precisa chegar e tentar empurrar a verdade, né, do que a gente acredita, do que a doutrina espírita traz para as outras pessoas. A gente precisa, sim, né, tentar buscar espalhar a doutrina, que é o que a gente tenta fazer aqui, é o que todas as casas espíritas buscam, né, no Brasil todo, no mundo todo, mas tentando mostrar para as pessoas, mas deixando e respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um. Não podemos cair na mesma vala comum do fanatismo, né? Então, precisamos lembrar, né, que na parábola do semeador, o semeador semeia. O semeador semeia e segue a vida. O semeador não joga a semente e fica esperando. Ele não joga a semente e se incomoda porque caiu nas pedras. Ele não joga a semente e se incomoda porque caiu no meio dos espinhos. Ele não joga a semente e se incomoda se caiu ou não na terra boa. Ele não joga e fica esperando lá na terra boa brotar a semente. Ele simplesmente semeia e segue. É o que a gente precisa fazer também, né? De acordo com a, a orientação de Jesus para os apóstolos, e assim também como a orientação de Kardec para os espíritas. A gente precisa semear e seguir a vida, né? E cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem a sua escolha, cada um sabe o que quer para a sua vida. E se aquela verdade, se aquelas informações, aquilo que a gente fala, né, o que a doutrina espírita traz, faz sentido, se faz sentido ou não faz sentido para ela. É ela que tem que decidir. Tem uma analogia muito legal que é a do, do prédio, né? Que cada um na janela de um prédio
tá todo mundo olhando para o mesmo lugar, né? É a mesma paisagem. Só que em cada andar, as pessoas enxergam a uma distância diferente. Se eu estou no primeiro andar, eu consigo uma vista, uma visão daquela paisagem. Se eu estou no quinto andar, eu consigo uma visão mais longe, uma visão mais ampla. Se eu estou no 10º andar, aí eu já consigo enxergar bastante, né? Eu consigo enxergar mais. Então a gente precisa, né, respeitar o andar de cada um. A gente precisa respeitar a evolução de cada um. E a gente precisa sempre lembrar que, mesmo que eu ache que eu esteja lá no 10º andar, sempre tem alguém que está no 15º, sempre tem alguém que está no 20º, sempre tem alguém que sabe mais que a gente. Então, levar a palavra de Deus, né, e levar os ensinamentos da doutrina espírita, ela é uma responsabilidade muito grande, né, para a pessoa, né? Só que essa pessoa ela precisa lembrar que ela não tem responsabilidade em relação ao que o outro vai ouvir ou que o outro vai tirar daquela informação. A responsabilidade ela acaba na semeadura, né? O que vai acontecer depois com aquela semente é da responsabilidade de cada um, né? De cada terra. Se a terra vai ser a terra boa ou se vai ser a terra onde não germina. E é claro, né, quando a gente começa a estudar um pouco sobre a doutrina, daí a gente estuda lá, a gente vai na palestra, daí a gente estuda um pouco um livro, lê o outro, ou às vezes entra num grupo de estudo mesmo, né, como o ESD, como estudo de livro, e as informações vão surgindo, e aquilo vai fazendo sentido, e a gente pensa, mas isso aqui é muito legal, e eu tenho que levar isso aqui para frente, eu tenho que explicar para as pessoas, eu tenho que ensinar, tenho que falar, tenho que contar. Daí quer contar pro irmão, pro amigo, pro vizinho, pro pai, pra mãe, né? E quer falar lá no trabalho, mas daí a gente acaba caindo nessa questão, né? Quem está ouvindo, né? Será que quem está ouvindo são só as ovelhas perdidas? Ou será que a gente tem outros ali? Será que a gente tem os gentios, né? E estão ouvindo a gente? Então, é importante que a gente espalhe. É importante que a gente leve, é importante que a gente dê as condições para as pessoas escolherem, né, se querem ouvir mais sobre a doutrina ou não. A gente só tem que ter cuidado para não ser aquele cara chato, né, de querer arrastar todo mundo, né, para algo que a gente acredita, para algo que faz sentido para a gente. Lembrando mais uma vez, livre-arbítrio, né, e se eu arrasto a pessoa, né, contra a vontade, eu não estou respeitando o livre-arbítrio dela. Assim como, e a gente precisa respeitar, assim como a gente quer ser respeitado na nossa crença, né, na nossa vivência, né, nas nossas escolhas. E aí, quando a gente fala tanto, né, sobre ser espírita, né, e sobre não ser, e o que isso traz para a nossa vida, as mudanças que trazem para a nossa vida, e lembrar que a melhor forma que a gente tem de apresentar o que é a doutrina espírita e a mudança que ela traz, não é falando sobre, não é levando para, né, não é arrastando para a casa espírita. A melhor forma de a gente apresentar, de a gente mostrar, de a gente representar realmente o que é a doutrina, são através das nossas atitudes. Né? Então, de nada adianta eu levar através de palavras, de nada adianta as pessoas verem eu indo até a casa espírita, as pessoas verem. Isso serve para qualquer religião, né? De nada adianta as pessoas verem a gente na igreja no domingo de manhã, de nada adianta ver a gente no templo, na casa de oração, seja lá onde for, se as nossas atitudes no nosso dia a dia, o jeito que eu lido com os
o meu próximo, né, com os meus irmãos, com os meus colegas, com os meus amigos, com as pessoas que eu cruzo na rua, com as pessoas que eu encontro no trânsito, né? Se o jeito que eu trato essas pessoas não condiz com o que eu prego, com o que eu falo, ou com o que a religião que eu sigo, né, prega, né? De nada adianta eu ir até lá se eu não colocar em prática. Então é importante que, independente da religião que a gente tenha, independente da crença, né, que a gente coloque em prática, porque toda religião ela tem seu aspecto filosófico que, né, principalmente quando a gente fala do cristianismo, da preocupação com o próximo, né, de caridade, de fraternidade, de cuidar, né, com o próximo e de ter uma vivência fraterna, que é o que Jesus tentou ensinar para a gente, através, né, ele ensinou para a gente que não aprendeu, né? Então, através do seu exemplo. Eu acredito que essa é a principal reflexão, né, de hoje. A gente precisa buscar demonstrar através do exemplo, e aí sim a gente consegue espalhar o que é a doutrina e espalhar o que é a realidade de ser um verdadeiro cristão. E, e lembrar sempre, né? Divulgar, claro, a quem interessa, né? Divulgar para quem se interessar. E aí o interesse e a busca vai ser de cada um. E a gente não precisa apressar ninguém, né? Respeitar o livre-arbítrio de todos. A gente não precisa se apressar, se forçar demais, né? Se cobrar demais. Assim como a gente também tem que respeitar o tempo do outro, né? Lembra do que Jesus falou no início, né? Não vades aos gentis, e diante as ovelhas perdidas, né? Depois vá aos gentios. E aí, com o tempo de cada um, né? Respeitando cada um com a sua evolução moral, com a sua vontade ou não de evoluir, a gente vai chegar todo mundo no mesmo lugar. Né? Isso é claro, né? Jesus disse que o reino dele não era desse mundo. Né? O nosso reino, o reino que a gente busca, a nossa verdadeira vida, é lá no plano espiritual. E é para isso que a gente precisa viver. E cada um com o seu tempo, cada um na sua evolução. A gente não precisa apressar ninguém, porque de acordo com Kardec, lá no Livro dos Espíritos, né, tendemos à perfeição. O objetivo de Deus com a nossa criação é que a gente chegue à perfeição. Então, se todo mundo vai chegar no mesmo lugar, o caminho que cada um seguir é de sua escolha, né? Então, é isso, né? Agradecer a atenção de todos, né? Que possamos todos ter uma ótima semana e até semana que vem.